falei, geralmente eu gosto de começar a falar sobre corrosão falando da importância de se estudar, né? Corrosão. Então, já adiantei para vocês, dizendo da importância, vendo que a indústria se preocupa muito com o processo corrosivo, porque tem a questão da manutenção, tem o desgaste dos equipamentos, né? Na questão alimentícia, por exemplo, né? Tem a questão da contaminação dos alimentos. Então, quando você tem um alimento sendo processado, né, e em contato com o processo corrosivo, né, do equipamento ou das tubulações, então podem provocar o quê? Um problema patológico, né? Ou até mesmo a questão só de sabor, né? Pode mudar o sabor do produto. Então, a corrosão ela pode provocar vários problemas. Tá? Então, na indústria de alimentos, é importantíssimo que toda a tubulação, todos os equipamentos, eles sejam basicamente de aço inoxidável, né? Acho que todo mundo já deve estar familiarizado com isso. A maioria dos equipamentos que são usados para a indústria de alimentos é de aço inoxidável. Por quê? Porque ele tem uma maior resistência à corrosão. Tá? Então, para cada tipo de processo, né, industrial, você tem um tipo de material específico para os equipamentos, que sejam o quê? Resistente à corrosão. Né? Como eu falei, a corrosão é um mal um mal que dificilmente você vai evitar, tá? Vai acontecer um processo corrosivo nos equipamentos, mas vai depender muito de você se vai ser um processo rápido ou lento. Tá? Vai desde a escolha do material, para que ele seja resistente, tá? Até a escolha de alguns produtos que são inibidores, né, de corrosão. Né? Então, a gente vai falar sobre isso durante as nossas aulas, tá? E vocês vão ver o cuidado que vocês devem ter com o processo corrosivo. Como eu falei, a corrosão ela está em toda parte, né? Em toda parte. No nosso dia a dia, aonde você vai encontrar, né? No nosso cotidiano, você vai encontrar na geladeira, você vai encontrar em esquadrilhas, até nos automóveis, né? Então, vocês estão vendo que a corrosão está presente em qualquer lugar que você está, tá? Talvez em algum momento você não tenha percebido isso, tá? Mas acho que a partir de hoje, né, você vai começar a perceber que em qualquer parte que você encontra na sua casa, por exemplo, vai estar ocorrendo um processo corrosivo, tá? Até num quê? Num parafuso, né? Num prego, tá? No portão da sua casa, na chave onde você abre e fecha a sua porta, vai estar ocorrendo um processo corrosivo. Nas dobradiças da porta da sua casa, na geladeira, como está aí, né, no slide. Então, a corrosão está presente na sua vida. Tá? Aonde você olhar, vai estar ocorrendo um processo corrosivo. Então, isso quer dizer o quê? Que está ocorrendo um desgaste dos materiais. Tá? Na geladeira, o que é que você faz? Você compra uma outra, né? Sofreu o processo de corrosão, não dá para pintar novamente, você vai ter que comprar outro. Então, isso é o quê? É um prejuízo que você está tendo. Tá? O portão da sua casa, com o passar do tempo, ele vai ocorrer um processo corrosivo, vai enferrujando. Se a corrosão for justamente na dobradiça, não tem como consertar, vai ter que trocar o portão. Lá vai um prejuízo aí, né? Então, como é que você evita esse processo corrosivo? Né? Na geladeira, por exemplo. Quando iniciar, você faz uma limpeza, faz uma pintura, e assim você vai evitando aquele contato da umidade, porque geralmente a corrosão em geladeira é questão da umidade, tá? Do portão também, da sua casa, pode ser também a questão da umidade. Então, você vai fazendo de que maneira para evitar? Vai lixando, limpando e vai pintando, e assim você vai evitando que a corrosão ela se propague, né? Então, mas sempre você percebe que todo ano, ou em 2 em 2 anos, você vai ter que fazer essa manutenção. Se você deixar lá, ocorrendo o processo corrosivo, vai terminar perdendo o portão da sua casa, né? Vamos lá. Então, aqui só alguns exemplos, né, de processo corrosivo. Ó. Você tem aqui uma pilastra, né? Você tem aqui também uma hélice de uma bomba,
Tá? Você tem aqui também um trocador de calor. Isso aqui são equipamentos que você encontra na indústria, tá? Que muitas vezes esses equipamentos eles estão dentro, né, de um outro, desculpa, são peças, né, que estão dentro do equipamento. Essas peças, muitas vezes, elas estão lá dentro do equipamento. Você não tem como ver, né, esse material, esse equipamento. Então, o que acontece é que você, quando compra um equipamento, você tem que ter do fabricante, por exemplo, o tempo de vida útil desse equipamento. Quanto tempo esse equipamento vai ser usado e quando eu vou fazer manutenção dele. Então, quando o fabricante ele faz esses equipamentos, ele tem já uma ideia de quando você vai fazer a manutenção do teu equipamento. Por quê? Porque quando você pede um equipamento para essa indústria, essa empresa que fabrica esse equipamento, você tem que dizer para ele qual tipo de produto que vai ser colocado nesses equipamentos. Tá? E com isso você tem como prever a manutenção. Como é que você faz isso? Existe uma forma de você fazer teste de bancada, faz laboratório, tem uma taxa, tem uma forma de se calcular isso, né? É a taxa de corrosão que a gente chama, que será um assunto também das nossas aulas. Tá? Como calcular a taxa de corrosão de um equipamento. Tá? Então, vai ser um assunto específico, que a gente vai falar sobre isso. Vai ter uma provinha para vocês fazerem, para calcular a taxa. São cálculos simples, não são tão complicados assim, mas requer um pouco de atenção. Tá? É bem interessante fazer esses cálculos. Tá? Tá. Uma outra coisa interessante que a gente não sabia, né, é que a palavra corrosão ela vem do latim, tá? Que é corredere. Então, é uma palavra que vem do latim, tá? E quer dizer o que com isso? Que desde a época, né, da Idade Média, ou até antes disso, né, a corrosão já acontecia. Tá? O processo de corrosão já acontecia e existia essa preocupação com a corrosão. Tá? Por quê? Porque antigamente, naquela época, né, se você olhar naquela época da Idade Média, até antes disso, como eu falei a vocês, né, da Idade Romana, né, percebe que existem muitas estátuas, né, muitas obras de arte, e você percebe que existia uma preocupação com o tipo de material que é feito essas obras de arte. Né? Por quê? Porque existia o desgaste do tempo, né? E também da água, da chuva, porque geralmente essas obras de arte ficavam ao relento, e existia o desgaste. Então, eles sempre se preocuparam em usar um tipo de material que tivesse uma boa resistência, né, à corrosão. Então, a palavra, como falei, vem desde o latim, né? E, hoje em dia, a gente conhece por corrosão. Então, ela foi aportuguesada, né? E a palavra virou corrosão. Tá? Que, na realidade, ela se transformou também num sinônimo de quê? De destruição. Então, quando você fala em corrosão, você tem que relacionar sempre com destruição, com desgaste. Apesar que a gente, quando fala em corrosão, já pensa em quê? Pensa em desgaste em metais, né? O metal tal entrou em corrosão. O portão, o portão da minha casa está oxidado, está corroído, né? Então, geralmente a gente relaciona corrosão com metal. Mas a corrosão, ela não acontece só em metal, tá? Ela pode acontecer no plástico, pode acontecer na cerâmica, pode acontecer no concreto, tá? Então, existe todo o material que sofre um desgaste, tá? Está ocorrendo uma corrosão. Tá? Então, hoje em dia, quando se fala em corrosão, você tem que pensar dessa maneira, que desculpa, é a destruição do material. Tá?
E de que forma essa corrosão pode acontecer? Pode acontecer de uma forma, né, de uma ação química ou através de um meio eletroquímico. Então, essas são as formas mais comuns que a corrosão pode provocar, né? A forma como ela pode agir, através de uma ação química ou de um meio eletroquímico. Tá bom? Então, essas duas formas, a gente vai falar sobre elas, tá? E diferenciar elas, porque elas são bem distintas, né? A forma como a corrosão entre elas ocorre é bem distintas. A gente vai identificar, mas como elas são distintas, é bem simples de você identificar se aquela corrosão está ocorrendo através de uma ação química ou se está ocorrendo através de uma ação eletroquímica. Então, elas têm umas formas bem distintas de você distinguir as duas. Tá? Então, tanto essas corrosões podem ocorrer no plástico, na cerâmica ou também no concreto. Né? Como eu falei para vocês, essas corrosões também acontecem em outros tipos de materiais, não só no metal. Tá? Mas por que se fala só em metal? Né? Porque a ênfase em corrosão é só no metal. Porque o metal é o material mais barato. Tá? E é o material que você encontra em maior abundância. Tá? E a maioria dos materiais, hoje em dia, são feitos de metais, devido a essa característica. Então, é por isso que a corrosão está muito presente nos metais. Quando você fala em corrosão, você já associa com os metais, devido à facilidade com que os materiais, né, são fáceis de você produzir, né, através dos metais. Hoje em dia, o plástico está muito mais presente, né, devido à indústria petroquímica. O plástico agora está muito mais presente. Só você fazer um exemplo, né, fazer uma observação nos automóveis. Né? Hoje em dia, o automóvel praticamente 80% do automóvel, até mais do que isso, é de plástico. Tá? Existem muitas peças de plástico. Tá? Claro, tem a questão do preço, né, que é mais em conta, e também tem a questão da corrosão. Tá? Ok. Como falei a vocês, existem dois tipos de corrosões que são mais comuns, né? É o que acontece basicamente na natureza, né? São corrosões que podem ser naturais ou podem ser através de um processo industrial. Tá? E essas são as mais comuns. E das duas daqui, né? A mais comum é a corrosão eletroquímica. Essa é uma corrosão que pode acontecer até mesmo na natureza, tá? Sem você mesmo influenciar no processo, sem você chegar e condicionar aquele equipamento que possa fazer com que ele sofra uma corrosão. Então, naturalmente, esse processo eletroquímico ele acontece. Então, é só você deixar uma chapa metálica, por exemplo, ao ar livre, né, deixa lá por vários dias, você começa a perceber que o processo de corrosão já se iniciou. Tá? Então, basicamente, as corrosões mais comuns são essas duas. É essa que a gente vai falar agora, né, que vai diferenciar as duas. Tá? Então, como eu falei aqui no início, a corrosão eletroquímica é a mais comum, né? Então, o que diferencia da corrosão química? Tá? Então, aqui eu peguei algumas características, tá, que são mais marcantes para diferenciar a corrosão eletroquímica da corrosão química. Uma das coisas bem interessantes que a gente pode observar é que essa corrosão eletroquímica ela precisa o quê? Da presença de água no estado líquido. Tá? Então, ela precisa da água para que ocorra um processo corrosivo. Um outro ponto interessante também que diferencia é a questão da temperatura. Essa corrosão pode acontecer em temperaturas ambientes, não precisa ocorrer em altas temperaturas e nem em baixas temperaturas. Em temperaturas ambientes, essa corrosão ela acontece facilmente. Tá? E devido à questão da temperatura e também na presença de água, tá? Favorece o quê? A formação de uma
de uma pilha. Então, toda corrosão eletroquímica, ela forma o quê? Uma pilha. Então, eu só posso dizer que aquela corrosão é uma corrosão eletroquímica se ocorrer o quê? Um aparecimento de uma pilha. Tá? Então, se tem pilha, é porque é uma corrosão eletroquímica. Se é uma corrosão eletroquímica, eu preciso de quê? Eu preciso de eletrodos. Então, toda corrosão eletroquímica, ela precisa de um eletrodo, quer dizer, ela precisa de um eletrólito para que ocorra a corrosão eletroquímica. Tá? Então, eu posso chamar essa corrosão eletroquímica, né, de uma corrosão também de meio aquoso. Por quê? Porque ela tem água, ela precisa de água para o que ocorra. Tá? E dentro dessa água, você pode ter também oxigênio, você pode ter enxofre, você pode ter H2S, CO2, tá? Presente nessa água, que pode provocar um processo corrosivo. Tá? Mas, basicamente, o que? Eu preciso de uma água, essa água vai favorecer o aparecimento de um eletrólito, tá? E também de uma temperatura ambiente. Então, essas são as características básicas de uma corrosão eletroquímica. Tá? Agora, um ponto interessante que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, né? Que uma corrosão eletroquímica é uma corrosão, vamos dizer assim, natural. Tá? É um processo natural, ela acontece na natureza. Tá? Então, eu não preciso provocar essa corrosão, ela vai acontecer naturalmente. Tá? Por que isso acontece? É só você relembrar, né, como eu coloquei aqui no desenho, da onde vêm os metais. Tá? Os metais, eles vêm de rochas, tá? Que através de um processo industrial, né, que a gente chama de metalurgia, ele transforma o minério, né, a rocha, tá, em metal, né, em uma liga metálica. E com o passar do tempo, o que acontece? Naturalmente, né, através de um processo eletroquímico, vai ocorrendo o quê? Um desgaste, uma corrosão desse material. Tá? E com isso você tem uma liberação de energia, tá? E ele volta para o seu estado natural. Né? Aquele metal, ele volta para o seu estado natural, que era que é o quê? Que era uma parte do minério, né? Que era o óxido de ferro. Tá? Então, o óxido de ferro, né? Ele é obtido da hematita, né? Que é o minério, transformado aqui na indústria, na metalurgia, forma a liga metálica. A liga metálica sofre uma corrosão e volta para o seu estado natural, né, que é o óxido de ferro. Tá? Porque na hematita ela tem o quê? Ela tem o óxido de ferro. Então, quando o metal, né, a chapa metálica volta para o óxido de ferro, ele está voltando para a sua fase original. Tá? Então, o que você tem aqui? Você tem um ciclo. Tá? Você tem um ciclo. Então, o que eu quis mostrar para vocês, que dentro de um processo natural, você tem o quê? Você tem um ciclo ocorrendo. Tá? Tá, agora vamos falar um pouco sobre a corrosão química, né? Quais são as características de uma corrosão química? Eu não preciso de uma água líquida, quer dizer, falta de água líquida, então, para que a corrosão aconteça. Eu não preciso de água líquida. Com relação à temperatura, essa corrosão ela acontece a uma temperatura acima do ponto de orvalho, quer dizer, acima da temperatura ambiente. Tá? Então, precisa de uma temperatura maior, mais alta. Tá? E outro ponto interessante aqui, ó, é que esse meio corrosivo, né, ele vai interagir diretamente no metal ou no material que está no processo corrosivo. Tá? Já a corrosão eletroquímica, ela não está diretamente se relacionando com o metal. Tá? Eu preciso o quê? De um eletrodo, de um eletrodo, para que ocorra a corrosão. Já a corrosão química, não. O elemento químico, quer dizer, o
o elemento químico que faz parte do meio corrosivo, ele vai provocar a corrosão diretamente no metal. Tá? Com isso, a gente vai chamar essa corrosão de quê? De corrosão seca. Tá? Então, eu tenho dois nomes para esse tipo de corrosão. Né? Uma corrosão química, tá? E uma corrosão também seca. Então, a gente chama de ou corrosão química ou corrosão seca, né? Ou corrosão de meio não aquoso. Tá bom? É uma corrosão que, como falei, não é uma corrosão muito comum, não acontece na natureza com frequência, tá? E que essa corrosão precisa de altas temperaturas. Tá? Então, essas são as características básicas desse tipo de corrosão. Então, vocês estão vendo que elas são bem distintas, né? A corrosão eletroquímica é bem distinta da corrosão química. Então, fica muito fácil de você identificar essas corrosões. Claro que existem outros tipos de corrosões, né, que não são químicas nem eletroquímicas, que a gente vai chamar de corrosão pela erosão. Tá? Mas essa corrosão, como ela não envolve reações químicas, né, na realidade, o que envolve? Envolve um contato mecânico. Você tem um contato entre dois materiais que sofrem um atrito entre eles, tá? E há um desgaste naquele material que é menos resistente, que é menos duro, né, vamos dizer assim. Né? Então, você tem aí uma corrosão acontecendo, porque você está vendo um desgaste, né, uma destruição do material. Né? Lembra do conceito que eu falei logo no início? Né? Que corrosão agora ela é classificada, né, genericamente como qualquer material que sofre destruição, que há um desgaste. Então, como a corrosão, através da erosão, também é um desgaste, né? Então ele vai classificar como uma corrosão, tá? Mas não como corrosão química nem eletroquímica. Seria corrosão por erosão. Tá? Um exemplo bem simples também que a gente pode dar para esse tipo de corrosão é a corrosão, por exemplo, você tem uma montanha, né? Com o passar do tempo, com o vento e com as chuvas, começa a ocorrer uma erosão daquela montanha. Então, você está vendo o quê? Uma corrosão daquele material, uma destruição da montanha. Né? Ok. Quando a gente fala em corrosão, a gente tem que falar do meio, claro, né? E tem que falar dos materiais. Existem muitos materiais que realmente são resistentes à corrosão. Tá? Mas, como eu falei no início, todo material sofre corrosão. Claro que você vai ter alguns que são mais resistentes, tá? E outros, claro que não. Né? O que vai diferenciar a resistência desse material é o meio corrosivo em que ele se encontra. Então, como eu falei, todo metal sofre corrosão, ou todo material, além do metal, sofre corrosão. Ele será mais resistente à corrosão ou não, depende muito do meio corrosivo que ele se encontra. Né? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de alguns materiais que são considerados, né, como muito resistentes, né, onde há algum tempo as pessoas achavam que o aço inox, por exemplo, o aço inox é um material que dificilmente vai oxidar, eu vou ficar tranquilo que é um material que não oxida, né? Não ferruja, né? Na realidade, o aço inoxidável, ele enferruja, tá? Mas depende muito do quê? Do meio em que ele se encontra. No caso aqui, ó, é do íon cloreto. Então, o aço inoxidável, ele vai sofrer corrosão, mas depende do meio que ele se encontra. Se ele estiver perto de substâncias à base de íon cloreto, ele vai sofrer um processo corrosivo. Tá? Apesar que você sabe que existem vários tipos de ácidos inoxidáveis. Tá? Existe o ácido inoxidável ferrítico e não ferrítico, tá? Que cada um deles tem umas características bem diferentes. Tá? A gente vai estudar, a gente vai estudar também esse assunto, né, de ácido inoxidável. Vai ser mais adiante, eu acredito lá para
agosto, mais ou menos, agosto, finalzinho de setembro, a gente já vai entrar um pouco sobre ácido inoxidável. Vai falar sobre as características, quais são os tipos de ácido inoxidável que existem, quais são as resistências do ácido inoxidável com alguns materiais. Então, é bem interessante esse assunto, porque é um assunto que interessa muito a quem vai para a indústria, tá? Que vai trabalhar na área produtiva, e principalmente na área de alimentos. O outro metal também, que é muito conhecido como a sua resistência, é o ouro, né? Mas ele pode ser facilmente atacado por uma mistura, né, por uma solução de ácido clorídrico com ácido nítrico. Então, facilmente ele pode ser atacado, pode ser dissolvido. Aí vem o titânio também, né? O titânio é um outro material bastante resistente, duro, né? E é utilizado muito na indústria bélica. Também ele pode ser corroído, quer dizer, pode estar em estado de corrosão, tá? Através do ácido fluorídrico. Então, o ácido fluorídrico ele pode atacar facilmente o titânio e dissolver o titânio. Tá? Então, como falei para vocês, não existe um metal ou material que seja resistente à corrosão. Todos sofrem. Claro, uns vão ser mais lentos, outros mais rápidos, dependendo muito do meio corrosivo que eles se encontram. Quando a gente fala em meios, né, eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês, falando de alguns meios corrosivos que são bastante comuns, né? O que você encontra nesses meios corrosivos? Né? O que eles podem provocar em termos de corrosão? Quais são os elementos que podem provocar corrosão que estão nesses meios corrosivos? Tá? Então, tem aqui umas tabelinhas aqui com esses meios corrosivos, e eu queria que vocês depois tirassem um print dessas tabelinhas, porque logo em seguida teremos um exercício que a gente vai trabalhar, tá? E eu queria que vocês respondessem esses exercícios, tá? Aí pudessem aí, na hora do print, né? Vocês terão que pesquisar e verificar qual é a resposta em cima dessa tabelinha aqui que a gente vai falar agora. Então, em termos de meio corrosivo, você tem o quê? A atmosfera. O que você encontra na atmosfera que pode provocar um processo corrosivo? Na atmosfera, você tem o quê? Tem a presença de umidade, né, que é a água, né, presente na atmosfera. Claro que está na forma líquida e na forma gasosa, né? Na forma líquida, se ocorrer a chuva, né? Na gasosa, você tem as nuvens aí, você tem os gases, tem os vapores também. Então, você tem a umidade, né, no ar. E também você pode encontrar sais em suspensão, tá? Isso é muito comum na região, né, do litoral, né, onde você tem os ventos trazendo aí os sais, né, do mar. Você tem gases industriais também, né? Por exemplo, você tem uma indústria, né, essa indústria tem uma chaminé que joga, né, alguns produtos químicos altamente corrosivos no ar, né? E esse ar vai se propagando, né? Pode chegar na superfície de alguma liga metálica, né? Poeira também, né? Você tem um desgaste da poeira. Como você tem umidade, né? Você vai ter eletrólito, né? E como você tem eletrólito, você tem o quê? Você tem água. Tá? Muitas vezes essa água, ela veio da chuva, né? E ela se depositou em cima da superfície, né? Então, uma chapa metálica. Então, né, como você tem água, você tem a formação de um eletrólito. Né? E com isso, um processo de corrosão vai se iniciar. Tá? Então, na atmosfera, ela cria essas condições, né, para que o processo corrosivo aconteça até mesmo naturalmente. No caso do solo, né, o que você vai encontrar no solo que pode provocar corrosão? Também presença de umidade, né? Você vai encontrar também sais minerais,
porque você tem as rochas aí, né? Você tem um solo que é formado por rochas e são os minerais, né? Com o passar do tempo, essas rochas vão se degradando, você tem aí a lixiviação, né? E vai soltando esses minerais, tá? E formando soluções com a umidade, com a água, você forma aí a formação dos sais, né? Dos sais e de ácidos. Você também tem a presença de bactérias. Hoje em dia você tem algumas bactérias né, que foram desenvolvidas e também foram desenvolvidas, eu falo desenvolvidas, que foram adaptadas, né, a degradar metais, a degradar também plásticos, tá? Então, a bactéria, ela está presente também no solo, tá? O solo, a bactéria também ela degrada a matéria orgânica, e essa matéria orgânica, ela vai se degradando até formar alguns ácidos, que são os ácidos úmicos e os ácidos fúvicos, que são a última fase da degradação da matéria orgânica, que é a formação desses ácidos. E esses ácidos eles vão degradar também os metais, tá? Metais, os plásticos, né? Como você tem água, né, no solo, você tem a presença de eletrólitos, né? E com isso você tem a formação das pilhas também. Você pode ter formação de pilhas, quer dizer, você pode ter uma corrosão eletroquímica. Nas águas naturais, né? Que águas naturais são essas? São os rios, são os lagos, né? São as águas que ficam no subsolo. Então, o que é que você tem nessa água, né? Como está no subsolo, você vai ter presença de quê? De sais minerais, né? Com isso, você vai também ter ácidos, também bases, né? Nesse solo, você pode ter, nesses rios e lagos, você pode ter resíduos industriais, né? Que é muito comum aqui na nossa região, né? Por exemplo, nossos igarapés, a grande maioria deles são contaminados, né? Tanto por ação das indústrias, como também esgoto doméstico, né? Quando chega o verão, por exemplo, né? Você tem a diminuição do volume de água, né? E você tem uma grande concentração de matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai começar a se degradar, formar esses ácidos úmicos aí, né? E começa a liberação também de enxofre, né? Então, você tem formação de ácido à base de enxofre, e esse enxofre ele forma gases, e esses gases eles começam a degradar as pontes, né? Que são feitas de aço, né? E também são feitas de concreto, tá? Há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, acho que uns 2 anos atrás, existe uma ponte ali perto da penitenciária, ali perto do IFAM, que ela é feita de ferro, né? Essa ponte, há uns 2 anos atrás, ela ficou interditada. Por quê? Porque estava para desabar. Por que estava para desabar? Porque, ao longo do tempo, foi ocorrendo o quê? Uma corrosão, devido justamente à presença desses garapés, né? Essa matéria orgânica foi se degradando ao longo do tempo, formando esses ácidos à base de enxofre, né? E foram corroendo as estruturas metálicas dessa ponte, né? Então, foi feita uma vistoria e verificaram que a ponte estava para cair e que não poderia mais passar carro nenhum. Então, passou praticamente quase 6 meses ou mais do que isso, né, fazendo a recuperação dessa ponte. Tá? E é muito comum também, ali tem uma ponte, aí já é de concreto, ali perto do Parque dos Bilhares também, teve uma época que ficou interditada, tá? Começou o concreto começou a se soltar, né, devido à corrosão, e fizeram uma manutenção. Né? É ali perto do shopping Milênio, tá? Ali tem uma ponte, né, de concreto, que há um tempo atrás ela sofreu um descolamento, né, do concreto, e deixou aparente lá as vigas metálicas, né, os ferros, né, e tiveram que fazer uma manutenção. Foi devido ao quê? Claro que tem o peso, né, do automóvel, mas a corrosão
né, da estrutura metálica, né, de concreto também facilitou o desgaste. Tá? Um outro meio corrosivo é a água do mar. Né? O que a gente pode encontrar na água do mar, tá? Que pode provocar corrosão? Claro, você tem a presença de água, né? E com isso você tem a presença de sais. Né? Grande quantidade de sais, tá? Que isso facilita o processo corrosivo também, tá? Porque existe uma concentração muito alta, devido ao quê? Como é a água do mar, né? A gente sabe que a água do mar ela é salgada, devido a... Ela não tem só hidrocloreto de sódio, mas tem outros tipos de sais também, tá? Que formam um eletrólito muito poderoso. Quer dizer, você tem uma reação muito rápida, né? A passagem dos elétrons. Ela é muito facilitada devido à grande quantidade de eletrólito, né, que existe no mar, tá? E também a presença de gases dissolvidos também, você vai encontrar no mar, né? Principalmente devido ao quê? Você tem no mar uma grande quantidade de flora e de fauna, né, na água, tá? Você tem uma vida ali acontecendo, você tem mortes, você tem nascimento de novos fauna, né, flora também, tá? Então você tem sempre uma vida, né, um ecossistema vivendo ali na água do mar, que faz com que ocorra também a formação de eletrólitos. Tá? Produtos químicos, no modo geral, tem água, né? E também a questão do processo industrial. Né? Então, existe muito processo industrial que gera produtos químicos que vai favorecer a corrosão tanto química como eletroquímica. Tá? Então, basicamente, esses são os meios mais comuns que você vai encontrar na natureza que podem provocar um processo corrosivo. Tá? Tem um exercíciozinho que a gente vai fazer agora de fixação desse conteúdo. Tá? Espero que vocês tenham tirado aí o print dessas duas tabelinhas que vocês vão precisar para responder esses exercícios. Tá? Aí eu vou dar um tempinho para vocês, uns 5 minutos, para vocês analisarem a questão e logo em seguida eu volto com a resposta. Tá? Eu vou aqui tirar o emparelhamento do slide e eu volto. É só você relacionar a primeira coluna com a segunda. Né? Você vai identificar quais são os processos de corrosão eletroquímica e quais são os processos de corrosão química. Tá? E colocar aqui as letras correspondentes. Né? E a questão 2 e 3, você vai responder quais são os meios corrosivos e você tem que explicar o que é um eletrólito. E cite 3 meios corrosivos. Tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês de 5 minutos para depois a gente voltar para responder a questão, tá? Então, podem começar. Vamos ver se vocês vão acertar. Qual é a primeira? Necessariamente... Letra A, professor. Vamos lá, letra A, né? Vamos ver. A segunda. Letra A. Letra A. Terceira. Letra B. Letra B. B. Quarta. B. 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 E a última aqui é? A. Letra A. Letra A. Vamos ver se está certo. Isso. A, B, 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 A. Ok. Então, estão vendo que é bem simples, né, de identificar o processo corrosivo, né, tanto eletroquímico como químico, tá? Então, essas são as diferenças básicas entre elas, tá? Não tem muito que confundir entre uma a outra, tá? Aí a questão 2, os meios corrosivos em corrosão que são responsáveis pelo aparecimento do eletrólito, né? Explique o que é um eletrólito e cite 3 meios corrosivos, né? Aí, o que é um eletrólito? É uma solução eletricamente condutora, constituída de água, contendo sais ou base, né? Aí os meios, 3 meios corrosivos, aqui tem mais de um, né? Então você tem solo, água,
né? Água no mar e assim por diante. Então, tem vários tipos de meios corrosivos. Tá? Posso passar para o próximo? Letra D. Letra D. D, né? Segundo, C. Letra C. C. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Terceiro, a presença de umidade, sais em suspensão, gases industriais, poeira, eletrólito, compõe-se Letra A. água. Letra A, é a atmosfera. É. Produtos químicos, sempre que em contato com água ou com umidade. Letra E. Letra E. Letra E, vamos ver. E aqui o último é B. D. Letra B. letra B. Vamos ver se está certo. Ok. Primeiro, letra D, ok. Segundo, letra C, letra A, letra E e a letra B. Ok, então bateu, conferiu. Tá? Então, vocês estão vendo que é bem simples, não tem... Na realidade, é só um trabalho, é só um exercício de fixação para a gente relembrar os conceitos, né? Para ter uma ideia quais são os meios corrosivos que a gente tem, né? Que pode provocar corrosão. Tá? Agora, o que falta agora é o quê? A gente conhecer esses meios e encontrar soluções para que esses meios corrosivos não provoquem corrosão nos nossos equipamentos, nos nossos materiais. Por quê? Porque, como você tem uma vida útil, né, um tempo de vida útil dos equipamentos, e com isso você tem um período certo de fazer manutenção, você tenta prolongar ao máximo esse período, porque quanto mais você prolongar, maior você terá produtividade e maior você terá ganho, né? Mais a sua empresa vai ter lucro, né? Mais você vai conseguir produzir produtos e com isso você consegue tirar mais lucro. Tá? Então, essa é a função básica, né, de você estudar a corrosão para que você consiga evitar que esse processo corrosivo ocorra. Né? É difícil você evitar, vai acontecer, mas tente aí prolongar a vida útil dos seus equipamentos. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre tipo de corrosão. Eu só vou dar uma introdução, o que significa tipo de corrosão. Esse é o assunto que a gente realmente vai iniciar o nosso conteúdo, né, nossas aulas, onde a gente vai focar basicamente nos tipos de corrosões que acontecem, como elas acontecem, quais são os meios corrosivos que podem provocar essa corrosão, como podemos evitar elas, quais são as soluções que podemos dar para esse tipo de corrosão. Tá? Isso que a gente vai estudar ao longo das nossas aulas, tá bom? Então, nós temos aqui praticamente 8 tipos de corrosões, né? É o que eu apresento aqui nessa slide, mas temos muito mais do que isso. Tá? Se você olhar aqui no livro, né? Nós temos mais tipo de corrosão. Nós temos a corrosão alveolar, corrosão puntiforme ou PITS, né? Intergranular, que essa intergranular ela pode ser transgranular ou transcristalina. Tá? Esses dois tipos aqui, ó, de corrosão são corrosões que elas acontecem dentro da molécula, né, na hora da formação da liga metálica. Tá? A gente vai falar um pouco com mais detalhes sobre esse tipo de corrosão. Não é uma corrosão que ela é muito comum, tá, de você identificar, principalmente a olho nu. Né? Essas corrosões aqui, que eu citei anteriormente, né, alveolar, corrosão puntiforme, ou PITS,
né, filiforme, né, a corrosão por esfoliação, grafítica, a desensificação, empolamento por hidrogênio, né, corrosão por cordão de corda. E são tipos de corrosões que a gente pode identificar através do... Só em olhar, você consegue identificar. Tá? Já essas outras aqui, a intergranular e intragranular, não. Tá? Ela precisa de um microscópio eletrônico para saber se essa corrosão ela foi através de uma corrosão intergranular ou intragranular. Tá? Porque ela acontece na formação da estrutura molecular do metal. E muitas vezes acontece na hora da fabricação da liga metálica. Então, é bem interessante esse tipo de corrosão, a gente vai falar um pouco sobre ele, né, sobre esse tipo de corrosão. Eu queria até mais tarde, vocês, eu vou deixar isso como uma atividade para hoje, né, para vocês derem uma olhada nessa parte aqui de o que é uma corrosão intergranular, né, intercristalina, como ela envolve estrutura molecular. Então, é bom que vocês tenham uma base de estrutura molecular. Tá? O que é um grão, né? O que é uma estrutura cristalina. Né? Dê uma olhadinha no livro de vocês de química, tá? O que é um grão, o que é uma estrutura cristalina. Né? Não sei se vocês lembram daquela estrutura cúbica, né? Aquelas estruturas cúbicas. Né? Como é que um átomo, né? Principalmente o átomo, a molécula de cloreto de sódio, né? Qual é a estrutura de uma molécula de cloreto de sódio? É um cubo. Tá? Como é que elas são formadas? Né? O que é um grão? Uma estrutura molecular. Tá? Formação cristalina. Dê uma olhadinha, né? Pesquisem, vejam o que é isso, tá? Porque a gente vai precisar, na hora que eu for explicar o que é uma estrutura, uma corrosão intergranular ou intercristalina, eu preciso desses conceitos. Eu preciso que vocês entendam esses conceitos para entender como essa corrosão está acontecendo. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou deixar para vocês dar uma estudada, pesquisar o que é isso, para, na próxima aula, a gente começar já a falar sobre essas estruturas e sobre os tipos de corrosões que acontecem. Tá? Existe uma corrosão também bem interessante, que a gente vai falar sobre ela, basicamente a partir daqui, né, essas 4 corrosões aqui, por exemplo. São corrosões bem específicas, né? O que eu falo de específica? Né? São corrosões que acontecem em um determinado tipo de metal. Né? Às vezes, essa corrosão apresenta uma certa coloração que ela é típica daquele tipo de metal. Né? Por exemplo, aqui, a desensificação, né? É uma corrosão típica de zinco. A grafítica, ela é típica de uma corrosão através do ferro com o grafite. Né? Aí vem a corrosão por hidrogênio. Ela é uma corrosão também específica por um tipo de metal que sofre vamos dizer assim, uma expansão devido ao hidrogênio que está contido dentro da molécula. Essas são coisas bem interessantes, a gente vai falar sobre isso, tá? Na próxima aula, vocês vão ver como é interessante essas características, tá? Aí vem corrosão por cordão de solda, também é uma corrosão bem específica, ela é específica das ligas de aço inoxidável, tá? Vocês vão perceber isso, que muitas dessas corrosões, elas são específicas para um determinado tipo de metal. Tá? Agora, essas corrosões alveolar, pontiforme, são corrosões muito comuns e acontecem nessas ligas de aço. Tá?
Então, aqui no livro, a gente fala sobre cada um desses tipos de corrosão, tá? Sobre cada um deles, ó, uniforme, por placas. Dê uma lida nesse material, gente. Na próxima aula, a gente vai falar sobre esses assuntos. E eu queria que vocês já viessem com algumas perguntas, se vocês tivessem algumas dúvidas, tá? Aí aqui, ó, já tem algumas figuras, né, mostrando cada um desses tipos de corrosão. Tá? Como cada uma delas se apresentam, né? Como elas, quando iniciam o processo de corrosão no metal, como é que elas se formam. Então, cada um aqui tem um desenho mostrando cada um deles. Ó. Aqui, claro que está em preto e branco, mas eu tenho as fotos, eu tenho ela em colorida. Vou mostrar para vocês. Como cada uma delas se comportam, né? Mais um tipo de corrosão, tá? Tem corrosão que elas se diferenciam basicamente com a profundidade. Elas são muito parecidas, mas o que diferencia uma da outra é que uma se aprofunda mais, quer dizer, ela consegue penetrar mais na chapa metálica do que a outra. O formato da corrosão, tá? É o que diferencia uma da outra. Tá? É bem interessante isso. E a gente vai falar sobre cada um desses tipos de corrosão na próxima aula. Né? O que é uma corrosão generalizada, né? Que a corrosão uniforme ela também é chamada de corrosão generalizada. Por que ela é uma corrosão generalizada? Por que ela leva esse nome? Quais são as características que levam a essa corrosão ser chamada de corrosão generalizada? Tá? Aí aqui tem algumas fotos que a gente ficou mostrando para vocês, aquelas que eu tenho lá no livro, que está em preto e branco e aqui está colorido, tá? Tá bom, gente? Então eu vou deixar essa atividade para vocês.